Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, eu resolvi gravar este vídeo porque tem uma escritora de quem eu gosto muito e recentemente ela faleceu e eu gostaria de falar dos livros dela, fazer uma singela homenagem. Essa escritora é a Haddad Squarize. Ela faleceu em 10 de agosto e é uma escritora de quem eu falo muito, porque ela me fez ter uma visão muito diferente da língua portuguesa. A Haddad nasceu no Líbano em 1946 e ela veio para o Brasil ainda pequena, bebê, e aqui fez a vida dela, a carreira dela. Ela era formada em letras e trabalhava como editora no Correio Brasiliense. E ela escreveu vários livros de língua portuguesa e também alguns de escrita. E eu conheci a obra da Haddad quando eu estava cursando letras. Se eu não me engano, acho que um dos livros eu conheci quando eu ainda estudava jornalismo, eu não tenho certeza. Mas o meu contato maior com a obra dela foi quando eu me tornei parceira da editora Contexto, que aí eu passei a pedir vários livros dela para poder resenhar, ler e também ter um acervo, né? Então eu tenho aqui 4 livros dela e atualmente eu não tenho parceria com a editora, mas são livros que eu guardo com muito carinho, porque é uma autora... Tá tendo obra aqui, por aqui, pelo prédio. Bom, é uma autora de quem eu gosto muito, porque ela escrevia de uma forma muito despojada, então ela me fez ter uma visão mais leve, mais divertida da língua portuguesa. E também ela falava muito da escrita objetiva, de não precisar usar termos clichês, vícios de linguagem. Então passei a gostar muito da forma como ela escrevia e me identifiquei e passei a adotar até essa forma de se escrever no meu dia a dia. E claro, eu aprendi muita coisa com os livros dela e ela não sabia, eu nunca pude entrevistá-la, não tive essa oportunidade de entrevistá-la, infelizmente. Então, sem ela saber, eu a chamava de minha guru da língua portuguesa. Então, sempre que eu tenho alguma dúvida, eu consulto os livros que eu tenho. Bom, então eu vou falar para vocês desses livros. Alguns eu já até gravei resenha aqui no canal, então quem quiser conferir com mais detalhes, tem um vídeo que eu acho que é mais antigo, mas tudo bem. Então eu vou deixando os cards aqui no vídeo. Bom, o primeiro livro, que é o mais conhecido dela, na minha opinião, é o 1001 Dicas de Português, que é um livro que eu recomendo muito. Eu falo muito desse livro. E esse ela escreveu com o Paulo José Cunha. E por que eu gosto muito deste livro? Porque ele tem umas dicas muito práticas e ele é como se fosse um dicionário em formato de verbetes. Eu não sei se dá para ver. Tá vendo? Então, sempre que eu tenho alguma dúvida, vamos supor, fluido e fluido, qual a diferença? O que mais? Crase. Então, você consegue consultar aqui várias coisas, verbos, regência, substantivos, então vários tipos de dúvidas de português eu gosto de usar para consultar, ou se eu preciso ensinar alguma coisa, eu gosto de ver como é a didática dela, porque é uma forma muito criativa e muito leve de se explicar a língua portuguesa. O segundo livro que eu tenho dela é Os 7 Pecados da Língua. Este livro é o mais divertido de todos, porque só pelo título. Então aqui ele também apresenta várias explicações da língua portuguesa, só que de uma forma muito mais engraçada, muito mais leve. E tem algumas pegadinhas da língua portuguesa que ela explica aqui. E sempre fazendo essa brincadeira com os 7 pecados capitais. Então, alguns exemplos aqui do que você vai encontrar no livro. Os 7 pecados dos numerais, do verbo haver, conjugação verbal, artigo, hífen,
redação, regência, crase, acentuação, modismos, reforma ortográfica. Então tem várias coisas aqui e é um livro bem curtinho, que também é legal para você consultar e fácil de entender. O próximo livro que eu tenho da autora é A Arte de Escrever Bem, e este ela escreveu com a Arlete Salvador, que era jornalista. Este aqui tem resenha no canal e eu gosto muito dele porque ele é voltado para os jornalistas, estudantes de jornalismo, mas se você trabalha com texto, se você precisa de um texto mais objetivo na sua rotina, eu recomendo este livro, até porque você pode aprender com a própria técnica do texto jornalístico. Tem uma parte que é mais de edição, enfim, mas tem também dicas de português e como ter uma escrita mais clara, direta, objetiva. Aí aqui você vai aprender o que é o texto jornalístico, a técnica que a gente utiliza, que é da pirâmide invertida, o lead, e depois alguns elementos que nós usamos, a forma como a gente escreve, por exemplo, frases curtas, que mais? Palavras concretas, ser conciso. Aí tem um capítulo que é só de gêneros jornalísticos, então é uma parte mais técnica, mas também é interessante para você entender os tipos de textos jornalísticos, como perfil, entrevista, editorias. E por último, a parte de edição e algumas dicas de português. Por último, eu tenho este aqui, que também foi escrito com a Arlete Salvador, Escrever Melhor. Este é mais voltado para a edição do texto, não é o texto jornalístico, e tem também diversas dicas e ele é mais voltado para a língua portuguesa, apesar de ser o foco ser texto, para você escrever também textos objetivos, curtos, e tem uma parte assim enorme de língua portuguesa, por exemplo, os porquês da gramática, diferença de onde a onde, pronomes, e tem também uma parte dedicada à forma do texto, por exemplo, coerência, parágrafo, só que a maior parte é de gramática e ortografia. Por exemplo, este capítulo aqui, ó, todinho de gramática e ortografia. Vou até pegar um trecho da introdução que elas explicam, que a primeira parte explica o que é editar, depois passar a limpo. Elas apontam também os defeitos mais comuns do texto e indica soluções, como editar o texto, essa parte eu já falei, e traz algumas ciladas da língua portuguesa. E também elas trazem vários exemplos de textos prolixos, textos mal escritos, mostrando uma alternativa de um texto melhor redigido, mais coerente, mais objetivo. Bom, uma forma de você eternizar um autor é você ler e falar desse autor. Então, por isso eu trouxe hoje como uma homenagem os livros da Haddad Squarize, para você que gosta de escrever, que gosta de língua portuguesa. Então, se você quer escrever, sobretudo, livros de não ficção, eu super indico, mas até mesmo para livros de ficção, porque por mais que tenha variação linguística, a gente precisa obedecer algumas regras, né? São casos particulares, mas tudo tem regra. Então, se você quer melhorar a sua escrita, se você quer estudar a língua portuguesa de uma forma mais leve, mais fácil de se entender, mais prático, eu recomendo os livros da Haddad. E tem alguns outros livros dela que eu acabei ainda não lendo. Vou até citar alguns aqui, ó, que tá na orelha deste livro.
redação para concursos e vestibulares e como escrever na internet. E antes que eu me esqueça, ela tinha um blog no Correio Brasiliense. Então, se você digitar Crase, blog da Disquarize, você vai achar várias dicas, vários textos dela, textos curtinhos. E eu recomendo também, quando você tiver alguma dúvida, digita no Google que você vai achar facilmente o blog dela. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham a oportunidade de conhecer os livros dela. Até a próxima. Tchau!